Vamos lá, vamos continuar. Acabei de falar sobre a decisão do governador João Dória, que estendeu o isolamento em São Paulo para até o dia 22 de abril, e ele apontou, inclusive, a possibilidade de rever esse prazo, que pode ser alongado ainda mais. Essa ação foi muito bem vista por quem defende o isolamento social como principal forma de combater o coronavírus no país. Na capital, São Paulo, uma outra medida foi criticada daí. Olha só, o Atende 2, que é uma unidade emergencial de atendimento, está previsto, tem previsão de fechar agora. Esse equipamento oferece serviços à população em situação de rua na região do centro da cidade, essa região que é conhecida como Cracolândia, mais especificamente. E sobre isso a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom, exatamente. Esse fechamento está previsto para amanhã. Esse Atende 2 faz parte do programa Redenção do Covas, atualmente, e ele está previsto para amanhã. E há um manifesto agora da sociedade civil que é contra esse fechamento, porque imagina, a população em situação de rua começou a perceber esse vírus, né, essa pandemia, de uma maneira muito diferente da maior parte da população. Porque essa população de rua, ela realmente precisa desse trânsito e desse movimento da sociedade nas ruas. Então, eles foram percebendo e entendendo o que isso estava acontecendo. E aí, agora que eles têm uma referência de um equipamento público, que é o Atende 2, isso fecha. Então, eu acho que a sociedade civil, o que ela está tentando é buscar um diálogo com a Secretaria do Governo, buscando soluções, pode ser até vias virtuais, para amenizar esse impacto nessa população, que é uma população muito vulnerável. E eu acho que também vale considerar outras coisas. Há muita especulação imobiliária na região da Luz. Então, esse fechamento desse equipamento não é por acaso. Então, existe um plano de fundo que é tentar disseminar essa população para outros lugares. E aí, a contraproposta é criar um equipamento que está a 1 a 3 quilômetros de distância para que essa população vá se atender ali. E isso é muito problemático, especialmente no momento agora. A gente não pode ter despejos agora, a gente não pode ter esse distanciamento dessa referência da população no território, sabe? A gente pode pensar nisso mais para frente, considerando que não necessariamente a oferta e a demanda, elas acontecem no mesmo momento. Então, eu acho que esse momento é um momento de exceção e a gente tem que considerar isso também nessas previsões que estão previstas para acontecer, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, especialmente essa população que é mais vulnerável. Eu acho que as diferentes instâncias do governo, eles estão pensando nessa vulnerabilidade das pessoas com a renda básica emergencial e outras medidas também. Mas, então, a população em situação de rua é muito importante isso ser pensado. E vir com o argumento, aglomerações. Bom, a gente tem que repensar, então, o modelo. Não completamente tirar essa referência do território dessa população. Carol, a gente conversou na semana passada e desde então eu conversei com vários outros representantes de organizações da sociedade civil e todos têm apontado possibilidades para governo do estado, para municípios, para governo federal em relação a atendimento da população em situação de maior vulnerabilidade. Mas a gente não tem esse retorno de estar sendo ouvido, das pontes de comunicação estarem sendo criadas. Você vê isso acontecendo de alguma forma ou, de fato, há uma barreira aí que a gente não está conseguindo transpor? Eu acho que sim, eu acho que de alguma forma existe algumas colaborações que estão dando certo e hoje foi lançado a nível municipal a Cidade Solidária, que é realmente entender que há sinergias que precisam ser realizadas no território. Eu acho que está se considerando que existem líderes comunitários que são muito importantes nesse momento para entender qual que é a necessidade para que essa resposta seja mais rápida. Eu acho que a prefeitura está entendendo que o processo precisa ser mais rápido e diminuir as burocracias, mas sim, ainda há muitos desafios no sentido de pensar nessa população de rua que é mais de 20 mil, 30 mil, como que a gente consegue chegar comida para eles, como que a gente, por exemplo, consegue usar imóveis ociosos
ou então até hotéis. Então, eu acho que atualmente há 70 emendas, 70 PLs na Câmara que não vão poder ser votadas, porque a votação está sendo via plenária virtual. Então, muitos vereadores estão pensando como que eles conseguem concentrar essas PLs para que consiga votar pelo menos uma, e há a possibilidade de alguns decretos para temas que não estão sendo respondidos, para que a resposta seja mais rápida. Eu acho que ainda tem muitos pontos que precisam ser conectados. Eu acho que a sociedade civil e a filantropia estão fazendo um papel muito interessante e criativo no sentido de pensar em pias mais sustentáveis, pensar em máscaras através de impressoras 3D, mas eu acho que assim, todas as respostas tiveram que ser muito rápidas, né? Mas sim, há desfalques no território, sim, há alguns desfalques em respostas mais rápidas, e pensar em que se a gente tivesse respondido algumas necessidades básicas ou avançado nisso, a gente estaria menos vulnerável e seria mais resiliente a essa pandemia, né? Carol, você situa os vereadores. Como a Câmara tem se comportado nesse momento de pandemia? Então, eu acho que como eles entendem que as votações na Câmara, elas não podem acontecer sempre e são por plenária virtual, a Câmara está buscando coalizões nesse sentido de pensar em propostas para as pessoas mais vulneráveis, complementando o que já está acontecendo a nível estadual e federal. Então, a ideia, eu acho que esse momento também traz uma oportunidade de coalizão interna e pensar em decretos que o prefeito consiga assinar e seja mais rápido. Então, tipo, pensando numa situação de exceção, eu acho que existe uma oportunidade de pensar conjuntamente. Sim, que seria uma saída e, na verdade, de fato, já levando isso para além dessa pandemia, né? Sim, há alguns comitês instaurados, tem alguns vereadores, por exemplo, o Natalini, que está puxando um comitê, a gente está falando com alguns gabinetes e recebendo, tipo, algumas propostas que continuam a completar algumas ações, mas eu acho que essa ação de cidadania solidária que foi lançado hoje, eu acho que também representa uma coalizão muito forte em resposta aos mais vulneráveis, e a gente tem que continuar monitorando para que realmente essas pessoas consigam se manter em isolamento, né? Consigam manter suas vidas, mas também comer e ter um mínimo de seguridade social. Claro. Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, muito obrigada pela participação. Até semana que vem, Carol. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.